vamos lá. Nessa questão, diz o seguinte, ó, em uma certa cidade, os moradores de um bairro carente de espaços de lazer reivindicam à prefeitura municipal a construção de uma praça. Então, eles querem que seja construída uma praça. A prefeitura concorda com a solicitação e afirma que irá construí-la em formato retangular. Então, aqui é uma informação muito importante. O terreno dessa praça vai ter o formato de um retângulo, devido às características técnicas do terreno. Restrições de natureza orçamentária impõem que sejam gastos. Olha, essas restrições quer dizer que é a regra para ser construída a praça. Ela deve ter no máximo 180 metros de tela para cercar a praça, ou seja, o contorno dela todinho, para cercar ela todinho, deve ter 180 metros de telas. Pronto. Observe, um retângulo é essa figura aqui, esse formato, tá bom? Um retângulo é nesse formato. Então, o comprimento dos lados dela, dos quatro lados, deve dar 180 metros, porque como ela vai ser cercada com tela, então ela vai ser rodeada todinha com tela, então deve fechar 180 metros. A prefeitura apresenta aos moradores desse bairro as medidas dos terrenos disponíveis para a construção da praça. Aí a prefeitura deu aqui 5 tipos de terreno. Um desses terrenos é o que pode ser escolhido. Ele deve ter 180 metros, né, do comprimento dela todinho para poder é, ser, ser colocada a tela, tá bom? Então é isso que a gente vai descobrir. Deve ser um terreno de 180 metros de tela. Quando ele fala 180 metros de tela, é a mesma coisa que o perímetro. Não tem que calcular o perímetro, somar o perímetro dessa figura. E também fala, ó, para optar pelo terreno de maior área, e aí o terreno tem que ter a maior área, tá? Para a gente calcular a área, basta eu pegar um lado e multiplicar pelo outro, tá bom? Que atenda às restrições impostas pela prefeitura. Os moradores deverão escolher qual terreno. É o terreno de número 1, 2, 3, 4 ou 5. Eu resolvi aqui o primeiro terreno 1, aí a mesma coisa que a gente vai fazer com os demais. Nós temos que descobrir qual desse terreno tem uma medida de 180 metros. Tá? Ele fala que tem que ser no máximo 180, ou seja, tem que chegar no máximo 180. Não pode ser maior que 180. Tem que ser de 180 para baixo. Se der aqui para 190, já não pode ser escolhido o terreno. E temos que ver também a área. Qual deles vai ter a maior área, tá bom? Então, eu fiz o primeiro. Ó. Eu fiz um desenho de um retângulo, pode ir fazendo com os outros também. Aí eu coloquei as medidas. O terreno 1 fala que é 55 metros por 45 metros. O que significa isso? 55 metros por 45 metros. Quer dizer que o terreno tem duas medidas de 55 metros e duas medidas de 45. Porque o terreno tem quatro lados, como a gente observa aqui na figura. Ó. Tem os dois lados maiores e os dois lados menores. Então, a medida maior eu coloquei nos lados maior da figura, ó, com 55 metros, então eu coloquei aqui nos lados maior, que é a maior medida, e o lado menor só pode ficar com a medida menor. Então, observa, aqui eu peguei as medidas e coloquei nos lados dele. Pronto. Para nós saber quanto é que dá 180 metros de tela, então, se eu quero cercar um terreno ao redor dele todinho com tela, então abaixo eu saber o perímetro, porque o perímetro é a soma dos lados, como a gente viu. Então, abaixo eu somar esses números tudinho. Então, o que eu fiz, né? Então, se eu somar 45 mais 45 dá 90, tá? Se eu somar 55 mais 55, vai dar 110. 110 mais 90 vai dar 210. Então, eu coloquei o pezinho de perímetro, coloco o pezinho de perímetro, deu igual a 210. Observe que 210 é maior que 180. Então, isso significa que esse terreno ele não pode ser excluído, porque fala que tem que ser no máximo 180, e deu 210, tá bom? Mesmo que a área dele fosse a maior de todas, já ele não poderia excluir, porque tem que obedecer isso aqui, essa restrição, tem que dar no máximo 180, e ultrapassou de 180. Aí eu calculei a área também. Não precisava nem calcular a área, porque aqui esse terreno está descartado, mas eu calculei a área para a gente ver como é que a gente faz. Para calcular a área, basta eu multiplicar a base vezes a altura, que a gente já viu é, em outras aulas, quando a gente estava estudando na sala de aula. A base é o lado maior e a altura é isso aqui. Ó. Então, abaixo eu pegar um lado e multiplicar pela altura. Não precisa nem saber o que é base e altura. Basta eu pegar um valor de um lado e multiplicar pela a do outro lado. Aí eu fiz aqui a multiplicaçãozinha, ó, 55 vezes 45, tá bom? 5 vezes 5 deu 25, aí eu levei 2,
Aí 5 vezes 5, 25 de novo, com mais 2 deu 27. Ó. Então a primeira continha aqui, ó, deu 275. Aí 4 vezes 5 é 20, eu botei 0 e leva 2 o próximo número. Aí 4 vezes 5 deu 20, com mais 2 deu 22. Então deu 220 a multiplicação por 4 vezes 55. Aí somando os dois resultados, então dá 2.475. Então a área, a gente ia apresentar a área pelo Azinho, é igual a 2.475. Como está dando em metro, aí a área sempre é em metro quadrado. Então, observe que o primeiro terreno não pode ser escolhido pelos moradores. Por quê? Porque o perímetro foi maior do que o valor que é permitido pela prefeitura, tá bom? Mesmo que a área que fosse maior, não pode. Aí, da mesma forma, a gente vai fazer com o outro. Faz um desenhozinho igual esse, aí coloca as medidas, tá? Observe que as medidas aqui são tudo iguais, ó, 55, 55. Quer dizer que todos os lados vai ser 55. E observe, a questão fala que o terreno tem um formato retangular. E o retângulo ele não tem todos os lados iguais. E observe que aqui está todos iguais as medidas. Isso quer dizer que esse terreno 2 ele não pode entrar. Porque o único é, figura que tem todos os lados iguais, ele é um quadrado. Tá? Para ter 55, 55 em todos os lados, é um quadrado. Então, observe que esse terreno 2 ele também não pode entrar, porque aquele é uma medida de um quadrado, e a questão fala bem que deve ter um formato retangular. Tá bom? Então, assim vai, da mesma forma com esse exemplo aqui, basta se basear por esse exemplo, e aí vai calculando os outros até os 5. Aí depois vai ver qual deles que o perito deu aqui, uma medida de 180, no máximo 180, se deu 170, pode ser algo assim, se for maior do que 180, não pode entrar. E ver e comparar as áreas, qual deles que teve a área maior. Aí vai descobrir se for 1, se for terreno 2. Observe que o 1 já não pode marcar, né? O 1 não pode marcar porque, como eu já calculei aqui, observe que o valor deu maior que 180, então não pode. Tá bom?